Então vamos logo direto lá na apresentação, a gente começa desde lá. Ok? Deixa eu ver aqui. Um momento. Não, vou ter que parar. Cancelar. Porque, claro, justamente eu fechei o PowerPoint. Porque estava dando esse problema. Deixa eu abrir aqui novamente e a gente parte. Certinho. Apresentação. Este es mi cuaderno de Edson, De anotações. de anotaciones. Ahí está. Esto ya es del mayo. Mayo del 2022. Ahí, mira, ahí. Es harto, mira. Todo eso. Muita coisa anotada, né, Alfredo? Ahí, mira. Poliana, eu vou rapidamente eu vou falar aqui, comentar de Alfredo, e aí eu já começo já comigo. Alfredo é um amigo aqui do Chile, conforme eu comentei, que ele estava realmente também passando por um problema psicológico bastante desagradável, que era por um tema de bullying de trabalho, né? Ele passava por um bullying de trabalho, num trabalho, e realmente passou por uma frustração bastante complicada, teve indo aí a psicólogo, né? E eu tive comentando todo esse processo aí de alinhamento com ele, e agora eu acredito que devo ter ajudado ele nesse processo de entendimento de como funciona todo esse assunto do nosso cérebro, por que a gente topa nesse problema de não conseguir superar as nossas frustrações, a parte dos problemas de saúde, os problemas de trabalho, falta de dinheiro, todo esse assunto que a gente vive no cotidiano. E hoje ele, depois de já um tempo, ele já praticamente superou tudo isso. E por isso que eu chamo ele para participar, porque ele também está no processo de praticar um pouco o português. Então tudo isso a ele lhe serve, lhe ajuda, tá? E isso também aconteceu comigo. Eu também passei por um processo de frustração muito grande. Foi um assunto que, devido a eu tive alguns negócios aqui no Chile que foram restaurante, são uma lanchonete, e as coisas não funcionavam. As coisas não funcionavam, e eu metia dinheiro, metia força física, metia dinheiro, metia força física, metia dinheiro, força física, e a coisa não andava. Então eu queria descobrir se existia algum caminho ao êxito, ao sucesso, à riqueza. Foi aí que eu comecei a imergir nessa busca, né? E cheguei a uma senhora mexicana que foi a mulher que transformou a minha vida, digamos, de paradigmas, tá? Se chama Conchita Vargas Lugo. É uma senhora que era também, ela fazia parte de um projeto de um negócio, e ela começou a participar de um empreendimento desse tipo, network, né, marketing multinível, e ela já estava muito bem posicionada dentro de um período de 1 ano, 2 anos, sendo que antes dela fazer parte, ela estava passando fome, e ela tinha uma filha menor de idade. Então ela também passou por esse processo que eu passei, e eu assisti num vídeo dela que eu estava procurando, eu estava procurando a resposta em um vídeo. Eu estava procurando a resposta em um vídeo de 5 minutos. Eu não queria um vídeo muito longo. Eu queria encontrar o caminho da riqueza num vídeo de 5 minutos, 5, 4, 10 minutos. E o vídeo dela tinha 50 minutos. Então foi aí que era tudo que eu não queria, assistir um vídeo de 50 minutos. E quando ela começou, ela
foi fazer parte. Eu estou contando tudo isso para que vocês entendam qual foi o meu início do meu processo de transformação, ok? Por isso que eu estou comentando tudo esse detalhe, que eu acredito que é a mesma situação ou a mesma angústia que alguns de vocês passam, que não entendem, né, muitas das vezes, por que a gente não chega onde a gente quer chegar. E ela foi fazer um treinamento para sua equipe de multinível, e um deles, um dos rapazes, perguntou, um dos parceiros de negócio, perguntou a ela por que ela tinha sucesso, por que ela estava conseguindo ter o resultado, e eles que estavam fazendo parte da mesma empresa não tinham o resultado que ela estava tendo. Ou seja, eles tinham mais ou menos o mesmo tempo na empresa, um ano e 2 meses, vendia o mesmo produto, só que ela estava conquistando estava galgando o seu espaço na empresa e os outros estavam ficando para trás. Então ele perguntou a ela o que ela sabia ou o que ela fazia que ela conseguia avançar e eles não. Foi aí que começou a minha transformação. E é o que eu vou mostrar agora para vocês. Então deixa eu ir aqui no PowerPoint. Deixa eu ir aqui no PowerPoint, que efetivamente está dando um problema que eu não sei porquê, mas espero que não tenha problema na apresentação. Ok, deixa eu colocar aqui a tela grande e eu vou fechar. É isso, aí eu vou diminuir aqui para que não apareça a minha tela trepidando, né, digamos assim. Coloca aqui desde o início. Conseguem ver a tela? Me dá só um. Sim. Sim, perfeito. Uhum. Ok, e o áudio tá bem, né? Tá perfeito. Ok, então vamos lá. Então eu vou me apresentar rapidamente, né? Congelou. Congelou? Não, aqui deixa eu ver. É que eu vou fechar a câmera. Eu fechei a câmera, Alfredo. Sim, Ok, perfeito. dale nomás. Então eu vou falar rapidamente de mim, Poliana, tá? Eu já estou aqui no Chile há 25 anos, mais ou menos. Tenho 58 anos, né? Cheguei aqui para um trabalho de música, né? Hoje eu trabalho como um cidadão comum e corrente, levanto cedo e vou fazer o meu trabalho, volto e no meu tempo livre eu faço meus empreendimentos. E foi aqui que começou a minha transformação, quando ela falou isso, né, que nós somos um ser trino, né? Nós somos um ser trino, ou seja, nós somos espírito, corpo e mente, né? E os cristãos e os evangélicos falam também aí, né, da alma. E tudo isso tem tudo a ver com o nosso resultado. Tudo que a gente não gosta de falar tem a ver com os nossos resultados. Política tem a ver com o nosso resultado, né? Os políticos, o sistema, a educação tem a ver, né? Algumas matérias também que hoje já não faz parte do nosso currículo escolar também tem a ver nesse processo, como por exemplo a educação financeira, né? Que já não faz parte do currículo escolar. A psicologia, a psiquiatria, a linguagem. Então tudo isso tem a ver com o que a gente, por exemplo, estamos passando hoje e tem a ver com o ser trino. Tá? Então vamos aí dar seguimento nesse processo então. Né? Deixa eu ver aqui. Então aqui sou eu, né? Para mim vai ser realmente, Poliana, principalmente para você que eu tenho assim, estou mantendo aí uma relação com a tua mãe. Ela me falou do que você estava passando agora, e eu entendo muito bem o que você está passando, que também é uma frustração. Eu só não sei o que exatamente ela falou, né? Ela falou do teu, da tua, como eu te diria, da tua, me falou um pouco da tua baixa estima. Comentou um pouco que você estava um pouco com a estima baixa. Né? E a estima tem a ver com
a estima, ou a autoestima, ou a baixa estima, tem a ver com as nossas energias. É justamente tudo isso aqui que eu vou explicar agora para você. Tô bem ou Certo. tô certo, né? Então é isso. Tá? Então, minha intenção aqui é justamente mostrar o caminho que eu fiz, né? E mudou minhas crenças, que mudou meus paradigmas, meus pontos de vista de visualizar como é, qual é o nosso propósito aqui nesse mundo, aqui na Terra, né? E por que os nossos resultados, a maioria das vezes, não é os resultados que a gente espera, ok? Então a gente se encontra nessa situação, né? Você quer chegar em algum lado, né? Muitas das vezes a gente não sabe aonde a gente quer chegar e a gente não sabe o que a gente quer, né? Estamos falando de resultado, muitas das vezes pode ser um resultado físico, outras das vezes pode ser um resultado financeiro, mas a maioria das vezes o financeiro tem a ver também com o resultado físico, né, com a nossa estima, com a nossa personalidade, com a nossa conduta e todo esse assunto. Então a gente se encontra nessa situação, a massa humana se encontra nessa situação, não sabe para onde vai, né, quer alguma coisa que não sabe o que é, mas está em busca. E esse caminho, nesse labirinto, ou nessa dissonância cognitiva que a gente tem, foi o processo que eu passei, que eu quero tratar de amenizar essa dor que vocês têm, ou que nós temos, né, para poder chegar onde a gente quer chegar. Então, se trata netamente de informação. Né? Então, a partir do momento que eu comecei a investir dinheiro e tempo em mim para adquirir a informação que eu necessitava, as minhas coisas, a minha visão e os meus resultados começaram a mudar. Entendeu? Agora eu já sei aonde eu quero chegar, eu sei quanto custa chegar lá, quanto tempo custa chegar lá, e a informação que eu necessito, e as ferramentas que eu necessito. Então, esse é o que eu quero mostrar aqui para vocês. Não sei se estamos bem no ponto de vista. Então, o que acontece aqui? Essa é a situação, né? A gente toma uma decisão, aí me faltou o acento, porque meu computador está em espanhol, então teve aí uns probleminhas, aí eu não tive muito tempo também de fazer aí as correções, né? Então a gente tem esse processo aqui de que a gente tem um sonho, a gente tem um objetivo, um propósito, né? Uma ideia, um sonho, mas a gente não sabe como materializar esse sonho, né? Então uma das coisas que eu descobri nesse processo, que existe um caminho, conforme eu estou comentando para vocês aí, né? Existe um caminho e o primeiro passo é a tomada de decisão, é o que vocês estão fazendo aqui, tomar a decisão de escutar uma pessoa que possivelmente possa lhe dar algum toque, alguma luz de como avançar nesse caminho, né? Para que possa alcançar esse objetivo, esse propósito, esse sonho. Então essa é a minha intenção aqui agora, tá? Então a decisão é o mais importante, dar o primeiro passo. Esse é o teu ponto de partida. Né? Então o que você vai necessitar? Justamente isso aí, ó. Você vai necessitar, ou nós necessitamos elevar nosso nível de consciência, nosso nível de conhecimento, né? Elevar nosso nível de conhecimento. Tá? Existem 8 níveis de consciência, mas eu vou falar somente de 7 níveis, ok? Quando eu comecei nesse estudo, eu acompanhei muito o professor Marcos Trombetta. Ele foi em português que me ajudou muito, inclusive eu tenho algum curso dele. E a outra é a mexicana, que é a Conchita Vargas Lugo, que é que é o que eu vou mostrar aqui na sequência dos slides. Né? Então aqui estão os níveis de consciência, ok? Existem esses 7 níveis de consciência aqui, né? Na realidade são 8, mas eu vou falar de 7. Tá? O primeiro é o fisiológico, não sei se dá para ver aí a lâmina mais de baixo, dá para ver fisiológico? Sim, né? Sim, dá. Perfeito? Ok. Então, Sí, se ve perfecto. Ok, perfeito. Então o primeiro nível é o fisiológico. Esse é o nível 1.
O nível 2 é o nível de massa, é onde estamos todos nós, né? E essa grande massa humana de todo o globo terrestre, que são quase 8 bilhões de habitantes, que agora nos querem diminuir, não é isso? Então esse é o segundo nível. Tá? Nós somos 97% dessa grande massa que trabalha nesse grande sistema, né? Dessa grande engrenagem do mundo, né? Então essa é a grande massa. E aqui vem o terceiro nível, que é o aspiracional. O aspiracional é da aspiração, ou seja, nós aspiramos algo mais, né? Vemos que somos capazes de algo mais. Às vezes, estou considerando aqui que nós estamos todos trabalhando e que estamos em condições de investir em nós, investir tempo e investir recurso financeiro, sempre quando nós demos prioridade. Então, o nível de aspiração é o nível do desejo, tá? O desejo é uma energia, tá? O desejo é uma energia que eu vou falar nele também aqui a continuação, tá? Então, o aspiracional, o terceiro nível, é o nível do desejo. O nível de massa, tá? O nível de até o nível do aspiracional e o nível de massa e o para baixo, tá? São níveis que normalmente são níveis de baixa energia, de baixa frequência, de baixa vibração. Sendo que o aspiracional é o do desejo, mas o desejo também está como baixa aspiração. Aí eu vou explicar mais adiante aonde se encontra o desejo. Logo vem o individual, né? Então o aspiracional é o desejo e o individual é quando nós começamos a questionar por que a nossa vida não avança, né? E aí vem a disciplina e vem a experiência que eu vou mostrar aqui na próxima lâmina. Então vamos lá. Espera aí um pouquinho. Aí tá. Vê? Então existe, eu aproveitei aqui essa lâmina aqui do Bruno Raioni, não o conheço, tirei da internet essa informação para poder compartilhar com vocês, tá? Então, do orgulho para baixo, conforme vocês veem aí, orgulho, né, em espanhol, para baixo, até a vergonha, são energias negativas, tá? Então aí tá a vergonha, tá a culpa, tá a apatia, a tristeza, o medo, o desejo, a raiva e o orgulho. Essas energias, ou seja, ou essas atitudes, ou ações, ou condutas, elas têm uma calibragem, tá? A vergonha 20 Hz, a culpa 30 Hz, tá? E ela vai subindo, né? Culpa, apatia, tristeza 75, o medo 100 Hz, tá? Aqui, ó, aqui é o nível de frequência. Edson, Sim? perdón que te interrumpa una consulta. ¿Qué quiere decir atrator fuerte y atrator fraco? Atrator é atrativo forte e atrativo fraco. Ya, Fraco ok. e forte. Ya. Já? Positivo ou negativo? Ah, perfecto. Ok. Muito boa pergunta, Alfredo. Já, então, a raiva 150, o orgulho 175. E aí também está a nossa visão de vida, ou a emoção correspondente e todo esse processo, né? No caso, por exemplo, a vergonha é a humilhação, a culpa é a falha, a apatia é o desespero, a tristeza é o arrependimento, o medo é a ansiedade, né? O desejo é a ganância, a raiva é a irritação, e assim sucessivamente até a energia aumentar. Ok? Perfeito? Então vamos voltar aqui para uma outra escala, que é justamente a do professor Marcos Trombeta, que eu comentei para vocês aí, né? Então vejamos lá. Essa lâmina de trás, essa lâmina anterior está relacionado
com o nível de consciência. Eu falei do nível de consciência aqui atrás, correto? Vê? Disciplina, experiência e referência. Então o que acontece? Nossa calibragem, nossa conduta vai aumentando de acordo com o nosso entendimento. Quanto mais conhecimento nós temos, mais alto é a nossa frequência, porém a nossa vibração, ou seja, o nosso equilíbrio emocional é mais moderado. É aquela energia da meditação. A gente vibra quase zero. Por quê? Porque a gente está no estado de tranquilidade, de transe entre o mundo físico, entre essa dimensão que nós vivemos, que é a terceira, e aí a gente vai aumentando essa frequência e vai diminuindo nossa vibração, e aí a gente vai entre a alma e o espiritual. Me compreende? Então o que acontece? O aspiracional é o do desejo, né? Deseja algo maior, deseja algo mais. O individual é quando a gente começa a pensar, quando a gente começa a questionar e a gente vê que a gente necessita mais informação. O individual é quando nós começamos a questionar e perguntamos aonde eu estou falhando, o que eu tenho que melhorar, sempre quando eu estou disposto a melhorar. Então agora nesse momento vocês se encontram na situação que estão dispostos a melhorar, por isso vocês estão aqui. Por quê? Porque o assunto que eu plantifiquei para vocês interessa a vocês. E por que interessa? Porque vocês estão no nível individual. Vocês estão no nível do questionamento porque que não avança. Né? E isso é onde eu falo da dissonância cognitiva. A gente não sabe para onde vai, a pessoa está desorientada. Tem essa vontade, esse desejo, mas aí encontra com as frustrações, com a angústia, né? Aqui né? Com a raiva, com o desejo, o medo, e todas essas emoções, todos esses estados de consciência, isso acontece justamente porque nós não sabemos o caminho e internamente no nosso cérebro, nosso sangue vai enviando algumas hormonas que dentro do nosso cérebro afeta emocionalmente. Por exemplo, o medo produz cortisol, mas o desejo já produz dopamina e também produz adrenalina. Entendeu? Por quê? Porque está te tirando para cima, está aumentando a frequência, né? Está aumentando a tua energia. Porém, como a gente não conhece, a gente se frustra. Aí vem a raiva, vem o sofrimento, a irritação, né? E a gente começa a se desesperar, né? Perder a esperança de seguir lutando porque não encontra uma solução. Faz sentido o que eu estou falando? Então vamos lá. Então a gente está no nível individual. Logo do individual vem o próximo nível, que é o nível da disciplina. O que significa disciplina? Eu quando estava estudando, eu não considerei a disciplina. Eu já fui logo para o nível de experiência. E depois quando eu cheguei no nível de maestria ou de referência, conforme na lâmina anterior, referência, o nível 7, eu deparei que eu tinha que voltar para o nível da disciplina. Por quê? Porque eu tinha que alinhar, eu tinha que organizar tudo que eu já tinha aprendido. Então foi aí que eu entendi que eu tive que investir ainda mais em mim, tanto é que hoje, por exemplo, eu trabalho com 2 computadores. Por quê? Porque eu estou investindo em mim, o trabalho que eu estou fazendo, eu tenho que investir em mim, eu tenho que ter recursos para poder trabalhar. Então eu investi em mim, eu tenho meu escritório, né? Minha sala para poder estudar, eu tenho meu quadro branco para poder fazer meus mapas mentais, né? Então aí é onde eu me encontro no processo do meu entendimento, do meu raciocínio para onde eu estou indo, minhas metas,
né? Meus objetivos, se cumpro, se não cumpro, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, se eu for por aqui eu vou mal, eu tenho que ir por aqui, e assim sucessivamente. E logo vem o nível de experiência, e tudo isso se vai elevando de acordo com conhecimento, livros ou audiolivros, ok? Logo vem a experiência. A experiência é quando você já leu uma quantidade de livros suficiente ou escutou uma quantidade de áudio suficiente, de maneira que você já começa a se destacar da massa. Porque você, quando lê 6, 7, 8, 9, 10, 20 livros, 30 livros, você compreenderá que você já não pode, você pertence ao nível de massa, mas o teu assunto já não é agradável para a massa. Por quê? Porque a massa não lê. Então o que acontece? O teu assunto, o teu nível de informação é tão alto que as pessoas começam a se afastar de você e automaticamente você começa a se relacionar com pessoas com um conhecimento igual ou maior que o teu. Então teu nível de relacionamento também começa a aumentar e melhorar. Então é onde a gente começa a se afastar de pessoas tóxicas, pessoas invejosas, pessoas negativas, pessoas preguiçosas, né? Pessoas fofoqueiras, pessoas tolas que estão sempre de brincadeirinha, né? Falando, conforme se fala aí na vulgaridade, na sacanagem, né? Eu em espanhol. Então quando tu empieza a cambiar, mudar teu nível de conhecimento, automaticamente as pessoas que não estão no mesmo nível que você começam a se afastar de você e elas começam a ficar incômodas. Por quê? Porque o nível de conhecimento delas é baixo em relação ao teu. E automaticamente pessoas com o mesmo nível de energia começam a se aproximar de você, ou você começa a se aproximar dela. Por quê? Porque você tem assunto em comum ou conhecimento em comum. Correto? Logo vem o nível de maestria, que é quando você tem condições de ajudar outras pessoas. Ou seja, quando você começa a ser referência, né, você tem a autonomia para falar, e o que você fala tem sentido, tem coerência. Assunto que eu vou falar a continuação. Ok? Então o que acontece? Essa é a grande pergunta. Quem é você? Quem somos nós? Né? Nós não somos, no meu caso, Edson de Assis Carvalho, ou Alfredo Paulinelli, né? Ou Poliana, mais sobrenome e nome materno e nome paterno. Né? Nós não somos isso, nós somos um ser trino. Ou seja, nós somos espírito, corpo e mente e a alma. Né? Mas a base é o ser trino, espírito, corpo e mente, correto? Logo a gente está aqui, ó, nessa situação, né? Espírito, corpo e mente. Então o que acontece aqui? Foi aqui que me caiu a chave, o entendimento, quando a mexicana estava dando treinamento. O que acontece com nós? Nós nos preocupamos somente de alimentar o corpo físico, né? Café da manhã, almoço, janta. Café da manhã, almoço, janta. Todos os dias essa rotina não falha. Café da manhã, desayuno, almoço, cena. Café da manhã, almoço e lanche. Todos os dias. Por quê? Porque nós necessitamos manter a massa muscular, a massa física alimentada. Porém, nós não alimentamos nem o espiritual e nem alimentamos a nossa mente. Essa informação, gente, que eu estou dando para vocês aqui é ouro em pó. Tá? Porque quando eu assisti a apresentação dela, ela não me falou como é que se alimentava o espírito nem a mente. Eu já estou falando para vocês. É com leitura e audiolivro. E eu vou dizer quais que vocês necessitam. Tá? Para vocês começarem esse processo. Isso não vai ser da noite para o dia, isso não vai ser num mês. Isso vai ser um processo que vocês vão ver com o tempo. Pode que dure 6 meses, pode que dure 7 meses, pode que dure 3 meses, vai depender da fome que vocês tenham de querer elevar o nível de consciência de vocês, o nível de energia de vocês. Ok? Então, é isso. Então a gente passa aqui para a próxima lâmina, que é justamente isso aí, ó. Né?
a gente observando aqui, a gente observa que nós estamos em desequilíbrio. Por quê? Porque se eu não alimento o espírito e não alimento a mente, né, obviamente eu não estou em equilíbrio, estou em desequilíbrio. Alguma coisa está faltando. E é justamente isso aí. Necessitamos alimentar o nosso ser trino, para ficar em equilíbrio, alimentar o espírito, alimentar a mente, alimentar o corpo. Então, uma vez que esteja alimentado o corpo e a mente, aí a gente começa, né, começa a ter sentido o que a gente fala, nossa conduta começa a ir em direção ao que a gente está procurando, né, e a coisa começa a mudar, nossa vida começa a tomar um rumo. E é justamente aqui, né, a próxima lâmina, né? Essa próxima lâmina é justamente uma parte que nós não sabemos. Por exemplo, que nós temos 3 cérebros, né? Nós não sabemos que temos 3 cérebros. A massa não sabe que tem 3 cérebros, né? A maioria pensa que nós temos um cérebro, mas na realidade são 3 e cada um deles tem uma função diferente, né? É o reptiliano, o emocional, que é o límbico, e o neocórtex, que é o racional, né? O lógico, né? Então é justamente essa parte que ao alimentar o espiritual e alimentar a mente, vocês vão começar a ter esse entendimento e os paradigmas vão começar a mudar, as crenças vão começar a mudar, porque as crenças, o que é a crença? A crença é toda aquela informação guardada na nossa memória, conhecida como hipocampo. Isso é a crença, isso é o paradigma, é o que a gente acredita, porque ou a gente imaginou, ou a gente viu em algum filme, ou a gente viu na vida real, né? Então a gente acredita que isso é o certo, né? Mas na realidade, a memória, a crença, né? A crença está na memória, é toda a informação guardada na memória, no hipocampo, ok? Seja ela verdadeira ou falsa, porque nosso cérebro emocional, ele não diferencia uma situação, seja ela verdadeira ou falsa, como ele não diferencia, ou seja, nós sentimos a mesma emoção, mesmo para uma situação falsa como para uma situação verdadeira. É o que, por exemplo, acontece nos filmes, correto? Então, num filme de ação, a gente se emociona com aquela ação. Num filme de terror, nós sofremos com aquele terror. Então, essa emoção produzida dentro do nosso cérebro também produz essa emoção e também fica guardada na memória, né? Então é o que hoje a gente está passando aí, muita fake news, muita coisa que a gente pensa que é real e não é. São imagens falsas criadas para poder aterrorizar a nossa mente, né? E aqui, a partir desse momento, a gente começa a ter equilíbrio, coerência, sentido, né? Então a gente tem aí o cérebro reptiliano, que é o que está aí no tronco encefálico abaixo, em vermelho, roxo. Aí acontece o cérebro reptiliano. Logo o emocional, que é o sistema límbico aqui em azul, né? Que nós conhecemos muito aí como subconsciente. E logo o racional, né? Um momento. Logo o racional, né? Que acontece no hemisfério direito, o hemisfério esquerdo. A razão, né, acontece no hemisfério esquerdo, que justamente está aqui na lâmina anterior. Eu vou voltar lá para poder mostrar para vocês. Ok? Aqui atrás está, no nível de consciência, a razão está aqui, ó. A razão está justamente aqui, ó. Coragem, neutralidade, disposição, aceitação e razão. A razão tem uma frequência de 400 Hz, né? Razão, a lógica, a sabedoria, o sentido, o significado real.
ok? A compreensão, aí está a razão, ok? 400 Hz. Mas antes, nesse processo de elevar o conhecimento, né, tem a coragem. A partir daí as energias já começam a ser positivas, né? Só que aí existe uma transição aí entre o cérebro emocional e o cérebro racional. Existe uma transição aí dolorosa, que é o nosso ego. O nosso ego não deixa as neurônios se conectar, né, com o cérebro, com o neocórtex, porque existe um processo aí chamado sistema de ativação reticular, né? Existe o sistema de ativação reticular ascendente e existe o sistema de ativação reticular descendente. O ascendente é tudo que vai para a razão, e o descendente é tudo que vem para o nosso corpo, através do sistema nervoso central, para que o nosso corpo entre em ação. Então, toda essa informação são coisas que eu aprendi investigando, procurando. Eu estou dando aqui para vocês toda essa informação para vocês começarem a processar tudo isso. Espero que seja de ajuda para vocês aí, tá? Então vamos avançando aqui. Justamente eu estava aqui no cérebro emocional, né? No sistema, no racional, né? No racional, o hemisfério esquerdo. Aí no hemisfério esquerdo está a razão, a lógica, o sentido, a racionalidade, o entendimento. O hemisfério direito é onde está a criação, a criatividade, aonde entra a imaginação, a intuição. Entende? E nosso cérebro internamente ele se cruza. Ok? Então, e como se faz? O que tem que estudar para poder mudar esses paradigmas, mudar nossas crenças? É justamente aí, ó, o espiritual, a parte da Bíblia, quem é mais tem a sua espiritualidade mais desenvolvida através da religião, né? Tá a Bíblia, obviamente está em mensagens subliminares, mas o que me ajudou foi eu entender as leis do universo, né? Existem várias leis aí, né? Lei do universo, existem as 11 leis, existem as 40 leis, existem as 7 leis universais, né? Então aí as leis espirituais ou as leis do universo, né, vai fazer você aumentar o teu processo de entendimento da parte espiritual, né? Porque tudo vem do espiritual. O teu sonho que você quer está no espiritual, né? E é processado dentro da sua mente, né? Chegando no reptiliano, chegando no subconsciente, no emocional, até chegar no racional. E uma vez que você tem esse entendimento, o teu corpo começa a andar em direção ao teu objetivo, em direção ao teu propósito, de acordo com esse entendimento. Para alimentar a mente, existem vários livros, né? Eu posso citar aqui, ó, isso aqui é somente uma indicação, uma referência, tá? Aqui eu não estou vendendo nada, embora esse vídeo eu vou subir, talvez eu coloque aí um link ou outro de recomendação para que vocês tenham aí o livro físico, né? É bom você ter o livro físico, porque aí você pode ler e aumentar esse hábito da leitura, né? Então tem aí A Ciência para Ficar Rico, quem pensa e enriquece, ou quem pensa enriquece, o Pai Rico, Pai Pobre, o Segredo das Mentes Milionárias, O Homem Mais Rico da Babilônia. Então existe uma infinidade de livros que vocês, né, podem comer aí, e eu tenho certeza absoluta que num tempo muito breve a conduta de vocês, o entendimento de vocês vai realmente mudar. Tá? Então aqui esse foi um primeiro vídeo. Eu vou fazer mais vídeos explicando outras coisas, explicando como é todo esse nível de consciência, como funciona o tema das energias, como se materializa o sonho, enfim, tudo isso eu vou fazer outros vídeos. Eu vou preparar a lâmina, eu prefiro trabalhar com a imagem, porque fica mais fácil desse entendimento. Tá ok? Então deixa eu fechar aqui agora.
aqui essa é a última parte, né? Então espero que tenha sido aí uma boa colaboração para vocês aí, essa informação. Espero que tenha ajudado, tá ok? E deixa eu colocar aqui, abrir minha câmera novamente, que eu sei que ela está com problema. Aí tá. Por isso que eu coloquei aí uma imagem de fundo. E eu vou agora finalizar aqui a gravação. E já adiantando, né? Quero agradecer aqui a presença, Poliana, a você, a Javier, Eu que Xavier, agradeço. e a Mari também, e Alfredo Paulinelli, meu amigo de todos os dias. Tá? Espero que realmente tenha sido de valor essa informação que eu entreguei para vocês aqui. Foi, para mim, chegar a esse nível de conhecimento me tardou mais ou menos aí uns 3 anos, né? Mas eu continuo estudando. E agora eu vou terminar a gravação para a gente bater um papo aqui e tirar algumas dúvidas, conversar aqui um pouco, tá ok?